Bom, vamos lá então, o que interessa, não é mesmo? Primeiramente vou me apresentar para quem não me conhece. É um grande prazer te ter por aqui na minha live. Meu nome é Sandy, eu sou nutricionista voltada para a área de emagrecimento e estética. E agora eu sou licenciada também em nutrição emocional e comportamental pelo Instituto Salvar Vidas. Como o próprio nome já diz, né? O foco de trazer para perto essa questão emocional e comportamental é salvar vidas, né? Afinal, todo ser humano é formado por um conjunto de fatores. É psicológico, emocional, cultural, familiar, biológico e assim vai, né? Então, simplesmente pegar uma dietinha da gaveta ali pronto e entregar para o paciente não é comigo, não. Eu sou uma nutricionista diferente, eu valorizo muito que todos os meus pacientes falam em consultório para mim, porque são nesses pequenos detalhes aí que a gente vai trabalhando junto e trazendo efeitos que vão durar para a vida inteira. Então vamos ao que interessa. Hoje eu vim falar de algo que vocês me perguntam muito e eu acredito que é um motivo pelo qual as pessoas mais procuram nutricionistas, que é: não consigo sair do efeito sanfona, Nutri. Quantas vezes, me conta aí você que está assistindo, quantas vezes você já fez regime para emagrecer? Quantas vezes? Inúmeras, né? Acho que tem gente que não sabe nem as contas mais, nem consegue contar. Já fez dieta do Khan, dieta paleolítica, dieta da lua, dieta dos pontos, até jejum intermitente. Tem quem já fez, não é mesmo? Então, eu queria já começar falando uma coisa pra você, que com sofrimento nada se resolve. Você nunca vai conseguir emagrecer se for um sofrimento pra você. E isso é ótimo, né? Porque ninguém gosta de sofrer, né? Então me conta quantas vezes você já pensou ou disse, enquanto fazia uma dieta, que estava sendo um enorme sofrimento, um enorme sacrifício, ficar sem aquele bolinho com café à tarde, sem um docinho depois do almoço, ou sem a pizza e o lanche no jantar, hein? Quantas vezes? Ai, nossa, para emagrecer tem que sofrer, né? Quem mandou eu ficar gorda? Que comida mais sem graça? Ai, não vejo a hora de chegar o dia do lixo. Ah lá, a Mari já fez a dieta da lua, só não comeu a lua. É isso mesmo que acontece. Eu vou contar um segredinho para vocês. 95% das pessoas que emagrecem somente com dieta voltam depois de um ano a pesar o mesmo peso ou até mais. Vocês sabiam disso? Isso porque a dieta sozinha não resolve nada. Dieta sozinha não adianta. Tem uma frase muito bacana de uma série que eu assistia na Netflix, que se chama Once Upon a Time, que fala assim: toda magia tem um preço. E essas dietas milagrosas aí acontece a mesma coisa. Ela tem um preço. E o preço é o efeito sanfona. Então, os regimes, eles geralmente se baseiam na nossa força de vontade. Mas isso é como um balão de ar, que ele vai enchendo, 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 até que ele estoura, porque você não aguenta mais. A pessoa vai segurando uma pressão tão grande, tão grande, tão grande, ficando sem comer o que ela gosta, que uma hora ela vai acabar cedendo. E é aí que mora o perigo, porque na hora que ela cede, ela volta bem pior, volta geralmente em forma de compulsão. Você ficar muito tempo sem comer aquilo que você adora, vira uma compulsão, né? A Andrea tá falando, bem assim mesmo, e é isso mesmo. Aí você pensa, não adianta nada eu fazer regime, eu nunca vou emagrecer. E aí vai, chuta o balde, come de tudo, fala, não vou emagrecer mesmo, eu vou comer tudo que eu quiser, né? Isso porque as mudanças definitivas na nossa vida só acontecem de dentro para fora. Não se emagrece fazendo esforço, se emagrece quando aquilo é algo que foi inserido dentro da gente e é natural. Por isso que esse método que eu vim falar para vocês hoje, que é da nutrição emocional e comportamental, envolve técnicas psicológicas, da neurociência, da psicologia positiva e da PNL, que é uma programação neurolinguística, para treinar o seu cérebro racional
para que ele consiga controlar o seu cérebro emocional. Tudo isso aliado a uma terapia corporal, né? Comportamental. Então você vai ter resultados bem rápidos e que nunca teve. E você vai permanecer magro, que é o mais importante, você conseguir permanecer magro. Quem tá chegando no Facebook, me dá um oizinho também para eu ver. Para emagrecer, gente, o corpo todo, o cérebro ele tem que aderir de bom grado e com plena convicção. Caso contrário, não vai acontecer o emagrecimento. A mudança de dentro para fora tem que vir do cérebro, de cada partinha do nosso corpo, de forma super natural, orgânica, sem esforço. Assim como o ar que você está respirando agora, ó. Nos primeiros meses, primeiros dias de vida, você estava aprendendo, mas depois você nem percebe mais quando você está respirando, percebe? E é assim que tem que ser com o emagrecimento. Você não pode ficar focado nisso. Então, você nunca vai emagrecer e ficar magro se você não treinar o seu cérebro. Mudar o software que foi instalado dentro de você por todos esses anos que fez com que você ficasse acima do peso. Foram ideias que foram inseridas na sua mente, ó, que você vem trazendo de anos na sua vida. Se você tá aí, tá gostando do que eu tô falando e tudo mais, clica no aviãozinho, clica aí para compartilhar, manda para seus amigos, manda também para eles que precisam saber disso, porque o que eu vou falar hoje que vocês nunca ouviram falar, gente. A gente agora vai falar sobre as inúmeras dietas que vocês já fizeram até hoje. Tem um estudo do Dr. Kelly Brownell, da Pensilvânia, onde relata uma experiência que ele fez com ratinhos. Nessa experiência, ele pegou um grupo de ratos que estavam com um peso ideal, certo? E ele colocou uma dieta hipercalórica, que é aquela dieta pra gente ganhar peso para eles, para ver como que eles iam se comportar frente a essa dieta, até que eles atingissem 25% a mais do peso que eles estavam atualmente. Ok. Com essa dieta, a primeira vez eles levaram 45 dias para engordar. Quando eles atingiram esse peso maior, eles colocaram uma dieta para emagrecimento, que é uma dieta hipocalórica, e eles levaram 14 dias para emagrecer. Ok, legal, bom resultado. Só que aí fizeram uma segunda etapa, um segundo teste, onde eles pegaram esses mesmos ratinhos e fizeram a mesma dieta para engordar, para chegar nos 25% a mais de peso. E, observe, da primeira vez eles levaram 45 dias para engordar. Na segunda vez, eles levaram apenas 21 dias para atingir esses 25% a mais de peso, certo? Então agora, eles também foram submetidos a uma dieta para emagrecer. E pasmem, sabe quantos dias eles levaram dessa vez para emagrecer? Da primeira foram 14 dias, né? Dessa vez eles levaram 46 dias para emagrecer. Gente, 46 dias é mais que o triplo que eles levaram da primeira vez. E é justamente isso que acontece com a maioria das dietas. Na primeira vez que a gente faz, é super fácil, não é? Você descobriu uma dieta nova, nossa, eu vou fazer. Fiz essas dietas doidas aí, emagreci, nossa, perdi um super peso. Depois você engordou tudo de novo. Ah, não, mas eu vou fazer aquela dieta que ela me deu um super resultado. E não acontece. Agora você tá entendendo por que isso não acontece? Quem aqui já passou por isso? Acena aí pra mim. Né? Quem aqui já fez inúmeras dietas e não consegue ficar magro? Sempre engorda e depois demora muito mais tempo para conseguir emagrecer e engorda assim, ó, super rápido. Então, isso é difícil, não está sendo difícil para você? Você quer saber por que isso acontece? Na base do nosso cérebro, mais ou menos nessa direção aqui, ó, a gente tem o hipotálamo, que dentre as inúmeras funções aí que ele exerce no nosso organismo, uma delas é regular a nossa ingestão de alimentos. Então ele cuida do controle biológico da tendência à obesidade. Então, o hipotálamo tem uma parte que regula o apetite e outra parte que regula a nossa fome. A fome é a nossa necessidade física, ela independe da gente estar com vontade de comer ou não. Já o apetite é o desejo que a gente tem, aquela vontade que tem que ser saciada.
Entre os seres humanos, o desejo e o apetite é o que manda, é o que fala mais forte, ele tende a mandar na nossa necessidade. Então, quando o centro do apetite ele se sente satisfeito quando a gente come, que ele vai avisar o centro da fome, ok, vamos parar de comer. Por isso que algumas pessoas comem mais do que precisam e outras comem menos. Está entendendo? Então, ligado a essas duas partes do hipotálamo, também existe um outro fator, que a gente pode chamar como se fosse um termostato de gordura, que é um mecanismo de defesa do corpo que controla e determina a quantidade de gordura que a gente tem que armazenar. Termostato, gente, são aqueles dispositivos nos aparelhinhos que tem ar-condicionado e geladeira, que faz com que a gente fique, que faz com que esses equipamentos fiquem numa temperatura ideal. Quando está aquecendo muito, ele desliga o motor. Quando está esfriando muito, ele liga o motor. Assim vai. E a gente tem um tipo de termostato interno, digamos assim, para vocês entenderem. Então, aplicado isso ao ser humano, quando a pessoa se alimenta com menos calorias do que o corpo precisa, que é o caso dessas dietas hipocalóricas, o corpo vai precisar de um combustível extra. E com isso ele vai queimar nossas reservas de caloria, de energia, certo? Só que se a dieta não for muito bem planejada por um nutri, porque eu sei que a maioria das pessoas vão lá, pega a dieta do coleguinha para fazer igual, ou então pega a dieta da blogueirinha, eu vou cortar meu arroz, eu vou cortar meu pão, eu vou cortar minha janta porque é isso que tá me engordando. Não, arroz engorda. Quem aqui nunca cortou arroz para querer emagrecer? Conta aqui pra mim. Então, gente, no ser humano é assim, o hipotálamo ele vai interpretar como se fosse fome, quando a gente fica tanto tempo sem comer, com uma dieta tão mal feita. E ele muda o nosso nível do termostato. Então, para equilibrar o corpo às novas condições de comida escassa, que a gente vai estar naquele momento, e não altera a nossa gordura, a nossa reserva de gordura que a gente tem ali no corpo. Legal, né? Então, o que acontece? Acontece uma alteração do nosso metabolismo, ou seja, o processo pelo qual o nosso organismo transforma os alimentos em energia. A pessoa vai comer muito menos do que ela vinha comendo, mas a quantidade de gordura que ela tem no corpo vai continuar a mesma. E toda vez que você faz esse tipo de dieta, você está fazendo com que seu corpo demore mais para perder peso depois que uma dieta adequada. Então, o corpo ele vai diminuir de peso. Quando ele não perde a gordura, ele vai perder o quê? Ele vai perder músculo e água. Quando perde músculo, vai ficar flácido, né? Ninguém quer ficar flácido. E quando perde água, gente, assim, vai voltar. Você pegar uma garrafinha de água, vou tomar, acabou. Vai voltar a armazenar aquele líquido. E é isso que acontece. E assim que a pessoa ingerir esse líquido, ela vai inchar de novo. Enquanto isso, o nosso termostato vai continuar programado para que a gente continue com aquele mesmo peso anterior. E tudo vai contribuir para que o nosso metabolismo continue garantindo a manutenção daquele peso que a gente já tinha, a menos que a nossa programação mental seja alterada. E isso é possível sim, e é uma solução super eficaz para o tratamento da obesidade. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Acena para mim, quero ver vocês. Não vai cortar os pulsos não, Alexandre. Assiste a live até o final que você vai ver. Uma desculpa que muita gente se dá é falar que não emagrece por fator genético, certo? Quem aqui nunca falou, eu não emagreço, acho que é fator genético, acho que eu tenho o gene da obesidade? Pois, eu vou te dar uma notícia, não existe propriamente um gene da obesidade, gente, embora existe sim nos cromossomos um gene da nossa estatura, né, que faz com que a gente tenha mais ou menos aquele tamanho. E isso está mais que comprovado em inúmeras pesquisas estatísticas, que 70% dos obesos têm pai ou mãe também obesos. De nascença pode até acontecer da gente ter sim uma mudança aí, uma presença de um número maior de células adiposas, que são aquelas células que hospedam as gorduras que a gente come ao longo da vida. Mas o principal ponto é quais hábitos você foi estimulado e aprendeu enquanto criança.
Quais hábitos que você aprendeu com o pai, com a mãe, com o tio, com o vizinho, com um amigo, enquanto você era criança? Que são esses fatores psicológicos que estão ligados à nossa obesidade. Deixa eu molhar a boca aqui. Então, vários desses fatores, eles podem favorecer a nossa obesidade, desde as primeiras semanas de vida. E eles estão ligados à forma com que a gente foi tratado, à nossa educação alimentar, que a gente recebeu durante a vida, à formação da nossa autoestima, a nossa identificação com o pai ou a mãe obeso e por assim vai. Por exemplo, se os pais eles tinham uma preocupação muito grande com o filho em relação à alimentação, qualquer choro que a criança dava, ia lá, vou dar de mamar, vou dar alguma coisa para comer, porque é fome. Então, qualquer necessidade que a criança tinha, ela ganhava comida. Nesse sentido, a criança vai aprender o quê? A se suprir ou a se entupir. Então, as carências emocionais da criança, elas foram alimentadas com o quê? Com comida. Por exemplo, um exemplo de reforço emocional que são dadas às crianças, pra gente desde criança. Inúmeras frases que a gente sempre ouve dos pais, dos tios, dos avós, né? Bom menino, comeu tudo e ainda repetiu, né? E além disso, você ainda tinha aquelas recompensas que era sempre um docinho. Se você comer, você vai ganhar uma sobremesa. Não é assim que a gente fala para as crianças, que a gente ouvia também? Isso muito bem. Agora você vai ganhar uma sobremesa deliciosa. Quem nunca ouviu isso? Quando comia, não é? Então a preocupação da criança de comer sempre foi muito alta. E ainda é. Todo mundo coloca muita pressão nas crianças na hora de comer. Quando se senta na mesa, por exemplo, todos estão comendo, menos a criança, porque a criança não está com fome. E aí gera um clima horrível, horrível. E para evitar a bronca, a criança faz o quê? Ela come, sem vontade, sem fome, come mais do que precisa, mais do que o corpo dela está pedindo. Quem aqui nunca ouviu? Come bastante que você vai ficar bem forte. Ninguém te dizia assim, olha, toma cuidado porque comer bastante engorda, gera compulsão alimentar, gera ansiedade, depressão e mais um monte de problema de saúde, sofrimento, né? Por quê? Comer bastante sempre foi associado e ainda é a poder brincar à vontade com os amiguinhos, a ser mais inteligente, tirar boas notas na escola, né? A ficar forte como o pai. Quem nunca? Então, o segredo para emagrecer é desenvolver em cada pessoa uma capacidade consciente de reprogramar o cérebro, movimentando esse termostato que eu falei para vocês de gordura para um nível magro. Tudo que tem no universo físico veio de uma ideia, certo? Todas as coisas que tem, alguém planejou, alguém teve uma ideia, foi lá e criou. E o corpo humano, ele se comporta da mesma forma. Ele torna tudo que a gente pensa dele, independente de forma consciente ou não, ele vai materializar no nosso corpo. Os processos cerebrais que regulam todas as funções corporais podem ser alterados pelo próprio cérebro. Moldando na mente uma imagem de pessoa magra, a tendência vai ser emagrecer. Tornar-se magro, como eu disse, de dentro para fora, sem esforço e de uma forma que vai ficar inserido dentro de você aí para sempre. Os exercícios mentais atuando concretamente sobre os processos reguladores do cérebro podem ser muito eficazes, mais do que qualquer exercício físico ou dieta alimentar, certo? Então, se você quer emagrecer, começa aí a treinar o seu cérebro. Gente, acho que hoje no final da live eu vou entregar um presente para vocês que me acompanharem até o final. O que vocês acham? Fica até o final que eu vou falar como que vocês vão ganhar esse presente. E se vocês estão com dúvidas, vai deixando aí que depois eu vou ver se eu consigo ler e responder, certo? Então, talvez você já deve ter ouvido falar naqueles hipnotizadores, aquelas pessoas lá hipnotizadores, que durante uma sessão de hipnose, elas pegam uma caneta
e encosta na mão da pessoa e fala assim: eu estou encostando uma brasa quente na sua mão. E depois de um tempo aparece até bolha de queimadura na mão da pessoa. Vocês já viram isso? Então, o que acontece? Se o nosso cérebro ele é capaz de fazer isso somente com palavras, também é possível comandar o nosso metabolismo independente de qualquer estímulo que a gente tenha externamente. Certo? Eu vou falar, Pri, eu vou falar como treinar o cérebro, calma aí. Sendo assim, a gente engordar ou emagrecer é uma questão de programação desse cérebro, como se fosse um software, que nem de computador. A gente tira aquele software antigo e coloca um novo. Ele pode ser reprogramado com base nas técnicas que foram divulgadas recentemente, técnicas que podem nos tornar capazes de reprogramar o cérebro e aprender a ser magro, certo? Analisa aí. Se o seu cérebro é capaz de criar uma bolha de queimadura ao encostar de uma simples caneta, o que ele não pode fazer com a comida que você está comendo? Já pensou nisso? Que legal! Portanto, a visualização, que é um dos exercícios, uma das ferramentas que eu utilizo, é um exercício mental poderosíssimo para mudar o seu cérebro. Mudando a imagem mental que você tem do seu corpo, todo o seu metabolismo tende a se regular e vai manifestar no seu corpo físico, né? Mas calma lá, gente, que essa nova técnica que eu estou dizendo não é hipnose, tá? Não é hipnose, ela se trata de uma série de tecnologias e metodologias que foram comprovadas cientificamente e que eu vou colocar em prática com você para que seu cérebro mude o metabolismo do seu corpo. Fala pra mim, um dos maiores prazeres que a gente tem na vida é comer, não é? Quem aqui adora comer? Manda um oizinho, fala eu adoro comer. Aí, André falou que adora um Big Mac, né? Quem adora comer, gente? Então, por que comer tem que ser um problema? Por que comer tem que ser um sofrimento imenso? Toda vez que eu vou comer, eu vou ficar com culpa? Toda vez que eu vou comer, eu tenho que ficar pensando e sofrendo. Ai, meu Deus, não é possível. Eu queria tanto comer isso, mas eu não posso. Não é mesmo? É importante a gente perceber uma coisa. Aí, tá com um delayzinho, ó. A Pri falou a Mari falou Tá comendo uma empada, Mari? Então, é importante a gente perceber uma coisa, gente. Se a gente quer realmente emagrecer, se você quer realmente emagrecer, o modo com que você conversa com os outros e consigo mesmo sobre o emagrecimento, ou sobre o seu peso, sobre suas dobrinhas, não é mesmo? Faz uma enorme diferença. Faz muita diferença como a gente se enxerga, como a gente pensa. Porque, acredite ou não, as palavras, elas são poderosas. Sim. Por exemplo, se você fala em perder quilos, o efeito é muito diferente do que se você disser assim: eu quero emagrecer 10 quilos. E isso, não sou eu que estou dizendo não, isso foi constatado por uma pesquisa feita com pessoas que conseguiram emagrecer. Ah lá, a Laura já chorou porque ela comeu cachorro quente. Não chora não, Laura, a comida é nossa amiga, não é nossa inimiga. Você tem que só aprender a comer, ó. Veja essa pesquisa. Entrevistando as pessoas, os pesquisadores pegaram as pessoas que conseguiram emagrecer e entrevistou elas. Algumas falavam assim: eu emagreci tantos quilos. As outras falavam assim: eu perdi tantos quilos. Então eles dividiram essas pessoas em dois grupos conforme o jeito como elas falavam, né? Ok. Depois de um ano eles foram atrás dessas mesmas pessoas. As pessoas que falaram assim: eu perdi tantos quilos, tinham engordado, tudo novamente estavam de novo fazendo dieta para tentar emagrecer, né? Já as pessoas, a grande maioria das pessoas que falavam assim: eu emagreci tantos quilos, estavam ainda magras. Claro, um probleminha ou outro, uma coisa nova pode surgir, você acabar ganhando peso novamente, ok, né? Mas a maioria das pessoas tinha emagrecido e aquele emagrecimento permanente, não o ganho ou perda, entendeu? E por que isso acontece?
Segundo os pesquisadores, quando você fala que perdeu alguma coisa, o seu cérebro vai querer te fazer recuperar aquilo. Por exemplo, você está em casa, perdeu uma chave. Você vai ficar pensando naquela chave o dia inteiro até você encontrar. Você vai estar almoçando, você vai pensar na chave. Você vai estar trabalhando, você vai pensar na chave. Ai, meu Deus do céu, aonde que eu coloquei essa chave? Vira e mexe, seu pensamento volta na chave. Não é possível que eu perdi. Por quê? Quando você fala a palavra perdeu, o seu cérebro automaticamente liga aqui, ó, no start, e vai tentar recuperar aquilo. Gente, esse exemplo é só para mostrar que o emagrecimento também é um assunto linguístico. E ele precisa ser tratado linguisticamente, né? Talvez tudo isso que eu esteja dizendo para você seja algo novo. E pode estar te deixando confuso, te deixando em dúvida. Nossa, mas será que é isso mesmo? Será que é verdade? E eu queria te falar uma coisa. Isso independe de você acreditar ou não. Essa metodologia ela foi desenvolvida pelo Instituto Salvar Vidas, com base na neurociência, em estudos do cérebro e estudos comportamentais. Portanto, é uma metodologia que não depende de você acreditar nela, de você acreditar em mim. Você, acreditando ou não, ela vai mudar a sua vida. Ela vai fazer efeito. Só façam, gente. Vocês vão ver. O resultado, assim, é maravilhoso, é extraordinário. Porque as palavras, elas têm poder no nosso cérebro. Oi, Sui, chegou aí me dando um oizinho? Oi. As palavras, elas têm poder sim no nosso cérebro, gente. A gente pode ver pelas crianças. Muitas vezes são inseridas ideologias e crenças nelas. E quando elas se tornam adultas, elas continuam com aqueles mesmos pensamentos como se fosse uma verdade absoluta e nem questionam mais o que elas vão fazer. Nem refletem mais, viram um hábito, viram um comportamento natural para o resto da vida. Dessa forma, se instalam em nós alguns mitos também sobre a obesidade. São muitas inverdades que atrapalham bastante os que desejam emagrecer. Por exemplo, eu quero que vocês me respondam, vamos ver. Por que algumas pessoas estão acima do peso? Por que algumas pessoas engordam? Tá vendo, Laura? Sua mãe fala a verdade. Se você comer pensando que vai engordar, você vai engordar. Não tem jeito. Então, há quem diga que muita gente engorda porque come muito, não é? Mas isso não é uma verdade absoluta. Tem um caso famoso que aconteceu nos Estados Unidos que ilustra bem esse mito. E derruba, né, esse mito. Ilustra bem tudo isso que eu tô falando com vocês. Gente, clica no aviãozinho, ó, manda pros amigos, para eles não perderem. Isso é muito importante, eu acho que é algo super novo que ninguém fala sobre isso também no emagrecimento, só fala sobre comida. Não fala como o seu cérebro, a forma com que a gente pensa, né, pode ajudar. Então, esse caso nos Estados Unidos foi de um paciente que ele ficou uma semana internado sem comer nada, somente tomando o soro. E pasmem, ele engordou. Como que ele engordou só tomando soro, não é mesmo? E a quantidade de soro, gente, ela é toda calculadinha, né, no hospital. Enquanto isso, tem gente que come muito e é magro, não é mesmo? Tem gente que engorda por problema emocional, tem gente que engorda por problema hormonal. Sim, pode ter acontecido um momento na sua vida que aconteceu um problema emocional que te gerou uma compulsão por comida, né? Ai, lá na adolescência, olha, eu terminei com um namorado, depois disso, me acabei na comida, engordei pra caramba. Nossa, mas hoje eu nem penso mais naquele namorado, tô super bem resolvido, tô casada, tô com outra pessoa, mas eu continuo gorda. Eu engordei e não consigo mais emagrecer. Por que isso acontece? Ou então a perda de uma pessoa muito importante, de um animal até. Aqueles eventos, gente, você pode até hoje não associar uma coisa a outra. Porque muitas vezes esse problema já foi até resolvido dentro de você. Mas aquela compulsão, ela continua codificada no seu cérebro, certo? Então, a pessoa vai e faz psicoterapia, por exemplo, e se conscientiza daquele problema. Ou quando ela vai e resolve por conta própria.
mesmo em nível inconsciente, isso não quer dizer que as consequências que foram inseridas dentro de você, dentro do seu cérebro, por conta daquele problema, foram anuladas automaticamente, certo? Então as consequências vão continuar ali, o problema foi superado, mas o problema que ele gerou em você ainda não foi superado, ainda não foi tratado. A gente pode chamar esse tipo de situação como um erro de programação, que às vezes fica impresso na nossa estrutura mental, independente do problema que o gerou. Então a pessoa pode não ter mais o problema emocional, né? Mas a compulsão vai continuar. Por isso é importante a gente fazer uma reprogramação mental para que o emagrecimento aconteça de dentro para fora, né? Descodificar todas aquelas impressões que ficaram no nosso cérebro e que não deixa a gente emagrecer, para que a partir disso seja possível reprogramar novos comportamentos, novos hábitos favoráveis. Muitas vezes é somente isso que está impedindo as pessoas de emagrecer. E o grande problema é que elas não sabem disso porque ninguém contou para elas. Porque é algo super novo, ninguém fala sobre isso. Então as técnicas e ferramentas que eu utilizo dentro do novo programa de emagrecimento que surgiu agora, foram técnicas desenvolvidas para que nós, profissionais, possamos fazer uma cirurgia aí dentro do seu cérebro e retire essas memórias e pensamentos que talvez você teve a vida toda e que te levou a estar acima do peso hoje, né? Vocês estão entendendo tudo que eu estou explicando, tudo que eu estou falando? Deixa eu dar um exemplo. Quantas vezes que você já passou na frente do espelho, você se olhou e falou assim, nossa, como eu tô gorda, aonde que eu vou parar? Meu Deus do céu, o que eu faço para emagrecer? Foram tantas frases, gente, que vocês falaram e que fizeram o seu cérebro acreditar que emagrecer nunca mais vai ser possível. Porque vocês ficaram falando o tempo todo, eu não vou conseguir, eu não consigo, eu não posso, olha como eu tô gorda, nossa, credo. Vocês ficaram se colocando para baixo e inseriu aquilo dentro do seu cérebro. Todas essas frases já passaram na sua cabeça quantas vezes? E é isso que eu tô falando. Você acha que o seu cérebro vai programar o seu termostato para queimar gordura ou para acumular gordura com esses pensamentos? Claro, né? Acumular gordura? Sim, porque o nosso cérebro ele tem influência sobre todas as células do nosso corpo. Nosso cérebro manda no nosso corpo todo, gente. Se você entender só isso agora, eu já consigo te ajudar. Se você entender só isso que eu estou te falando, eu consigo te entregar um resultado de emagrecimento que você tanto deseja, que tanto lutou, que tanto precisa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Como é importante o nosso cérebro nesse processo de emagrecimento? E esse programa aí é de emagrecimento permanente, gente. Permanente, sim, porque depois que a gente reprograma o seu cérebro, dificilmente você vai voltar a engordar. O que vocês acham de reprogramar esse cérebro?